Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram para vocês me mandarem aí dúvidas em geral que vocês têm, coisas que vocês gostariam de me perguntar. E nesse vídeo eu vou responder elas, então bora lá. Quando iniciou seus estudos para transição de carreira em dados? Eu comecei a estudar na pandemia, foi em 2021, na verdade, que eu peguei firme ali, porque a pandemia em 2020 acho que foi, né, caótico. Em 2020, na verdade, eu comecei a fazer uma pós-graduação em comunicação digital. Em 2021, eu comecei a perceber que eu talvez quisesse aprender mais sobre dados, que eu quisesse me adentrar mais em tentar seguir uma carreira relacionada à tecnologia e tudo. E aí foi durante 2021 que eu peguei firme nos estudos. Até porque em 2020, né, começou a pandemia e aí eu fui trabalhar de casa 100%. E não saí mais, né? Então, desde 2020 eu só trabalho home office. Em 2021 também mudei de emprego, foi uma confusão danada. Mas nesse meio tempo aí também comecei os estudos, peguei firme e fui estudando aos pouquinhos ali, né? Python, SQL, estatística, tudo que tinha para estudar sobre análise de dados e ciência de dados também, né? Na época que eu estudava para isso. E aos pouquinhos foi seguindo. Eu tinha 24 anos. Na época eu me achava super velha. Achava que eu não ia conseguir, que eu não ia achar uma vaga na área, que não sei o quê, que eu era muito velha, que ninguém ia aceitar alguém que não tinha formação na área de tecnologia. Deu tudo certo e estamos aqui seguindo. Como tomou a decisão de fazer a transição de carreira? Bom, eu acho que eu sou muito racional, assim, em algumas coisas, e essa escolha de sair da publicidade e procurar outra profissão, procurar outra coisa, foi um pouco de racionalidade, assim, também. Porque eu fiz uma análise fria, assim, onde eu trabalhava com publicidade e marketing, tinha um teto, assim, de onde você poderia chegar no sentido profissional, mas principalmente também financeiro. Trabalhando em agências de publicidade, por exemplo, cara, não sei que você fosse o dono da agência pra você ganhar dinheiro, e olha lá. Eu trabalhava com planejamento na época também, então era um ambiente de trabalho, assim, que exigia muito e pagava pouco, assim. E eu não me via ali naquele esquema caótico de trabalhar muitas horas, passar das horas normais ali, né, das 8 horas de trabalho. Era muito comum isso acontecer. Ambiente de agência como um todo. E em marketing, por mais que eu trabalhasse em empresas de tecnologia também, tem um teto, assim, não sei que você seja, sei lá, head de marketing, gestor de marketing, é meio que o teto ali, né, a carreira mais de gestão, também existiria ali um teto salarial e tal, e eu não estava muito disposta, assim, eu nunca tive essa ânsia de querer ser chefe de ninguém, sabe, de ter equipes e tudo. Eu acho que eu sou mais pensando na carreira em Y ali, lá eu sou mais pro quesito de querer ser especialista do que querer ser gestora de pessoas, né? Então eu fui analisando ali quais eram as opções, o que eu tinha pra frente da minha carreira, e eu decidi que principalmente a questão financeira, né? Eu sou uma pessoa cara, digamos assim, e eu sabia que o teto salarial que chegaria ali trabalhando com marketing, com publicidade, talvez não fosse interessante para as coisas que eu queria ter, para as viagens que eu queria fazer, para os meus sonhos. Então eu procurei uma profissão que pagasse mais. Única e exclusivamente foi isso. E aí acabei chegando, né, no campo da tecnologia, que principalmente ali na pandemia estava crescendo bastante. E de tudo que era relacionado à tecnologia, dados era o que me pareceu, assim, ser mais próximo, digamos assim, do que eu já fazia. Isso porque trabalhando com marketing, redes sociais ali, eu já tinha um pouquinho de análise de dados, assim, mas bem pequenininho, de dados de redes sociais e tudo mais, de campanhas. Então era coisa que eu achava que talvez tivesse um pouquinho mais de proximidade para eu estudar. Na pós-graduação também que eu estava fazendo, tinha algumas disciplinas, alguns professores já falavam também sobre a importância de análise de dados para um profissional de marketing. E aí fui seguindo nesse caminho, foi uma coisa meio natural, assim, de acontecer. O que mais gosta e o que menos gosta sobre trabalhar com dados? Eu acho que o que eu mais gosto é a sensação de entregar um projeto pronto, assim, finalizar as coisas, entregar e ver o impacto disso
no negócio, assim, seja para as pessoas ali mais próximas, stakeholders, seja no produto final, seja uma estratégia maior, assim, da empresa como um todo. O reconhecimento, assim, de você entregar algo e ver que, de fato, aquilo está sendo usado, que aquilo está trazendo algo de importante para o dia a dia. Porque durante algum tempo eu fazia análises que eu não via, assim, sabe? Elas parecia que não tinham um fim, um propósito. Então, hoje em dia, eu gosto mais desses projetos que, de fato, têm um impacto, que têm uma importância e que ver isso acontecendo é bem legal. E o que eu menos gosto, eu acho que é fazer reunião. Eu sempre falo, assim, não escondo que eu não gosto muito de reunião, eu não sou uma pessoa muito falante, assim. Eu acho que aqui no YouTube ou lá no Instagram as pessoas podem achar que eu sou mais extrovertida, assim, tal, mas na verdade eu não sou, eu sou bem introvertida, eu sou mais de ficar na minha. Mas faz parte, assim, do trabalho, tem as coisas que a gente gosta, tem as coisas que a gente não gosta. E tá tudo bem, tem que saber lidar com isso. Qual é a dica para quem quer trabalhar em empresas de tecnologia? Acho que a dica é você estar sempre se preparando para isso. Eu tinha em mente, assim, tipos de empresa que eu queria trabalhar e eu comecei a seguir essas pessoas, me conectar ali, ver o que essas empresas pediam. Uma vaga de analista de dados numa empresa legal, assim, uma empresa X que eu gostaria de trabalhar. Eu vi o que tinha na descrição da vaga, o que eu não sabia ainda, eu anotava para aprender. Eu me candidatava, assim, também, mesmo que nunca fosse chamada, mas vai que, né, o que eu falo, sempre que você vê uma vaga, você se candidata para ela. Mas eu ia principalmente usando isso para montar o meu plano de estudos. Então eu via o que as empresas mais legais, assim, o que as empresas que eu tinha vontade de trabalhar pediam, quais eram as ferramentas ali usadas, e eu colocava isso ali no meu planinho para ir aprendendo e tudo. E aos poucos as coisas foram encaminhando. Sempre mantenha os contatos abertos, sempre mantenha as oportunidades abertas também. E vá você também atrás das oportunidades, se apresente, se mostre, se venda para as pessoas, porque isso também é essencial na busca. Assim, tem muita gente que sonha em trabalhar em grandes empresas de tecnologia, mas saiba que também todo caminho começa do começo, assim. Eu comecei trabalhando numa empresa pequena, assim, uma empresa muito nichada, e aos poucos as coisas foram encaminhando. Então, toda jornada profissional é única e a gente tem que aprender e respeitar, né, o nosso tempo, o nosso caminho. E a última pergunta aqui é sobre quais são seus hobbies fora do trabalho. Eu gosto muito de montar Lego junto com meu namorado aqui. Acho que em alguns vídeos dá pra ver assim o cenário. Atrás a gente tem vários Legos aqui na casa, então é uma coisa que eu gosto bastante de montar. Eu gosto muito de ficar assistindo vídeo no YouTube, eu acho que é por isso que eu comecei a fazer o canal aqui também. Eu gosto muito do YouTube em geral como plataforma. Eu gosto de fazer crossfit, eu pratico aí 3 vezes na semana, né, crossfit, faço musculação também, mas acabo gostando um pouquinho mais do crossfit. Eu gosto de ler, por mais que nos últimos meses não tenho lido com tanta frequência, mas é uma coisa que eu gosto. Gosto muito de café, então recentemente eu comprei uma cafeteira nova que faz várias coisas e aí eu tô aprimorando o meu hobby de barista. E principalmente viajar, assim, eu amo viajar. Eu, junto com meu namorado, a gente faz vários planos para conhecer vários lugares. Inclusive, quando você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente eu estarei viajando de férias. Tô gravando aí uma série de vídeos para postar aqui no canal nesse período. E eu acho que é isso, assim, um pouquinho do geral, né? Eu acho que eu mostro muito da minha vida profissional, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, mas também tem a parte humana, né? O trabalho é só um pouquinho do que eu faço. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, me conhecido aí um pouco melhor. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar o like aqui. E se você quiser mais conteúdo sobre análise de dados, transição de carreira, trabalho, enfim, segue lá no Instagram, onde eu tô sempre compartilhando ali com vocês um pouquinho do meu dia a dia. Beleza? Então, te vejo na próxima. Até mais!